Sabrina, obrigado pelo contato mais uma vez com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo aqui no Sistema Sagres. Vereador, esse prazo até fevereiro para a segunda e última votação no plenário é uma oportunidade para atender a tantas cobranças de mais transparência, publicidade sobre as emendas, as alterações do plano diretor? A Câmara deve aproveitar esse tempo para isso ou o debate já está encerrado, não tem mais o que fazer além de votar em segunda e última votação? Sabrina. Não, Rubens, pelo contrário, o debate ele sempre esteve aberto e vai permanecer. Até porque depois que o plano diretor for aprovado, ele tem que ser revisto a cada 2 anos. Você tem uma comissão que está sendo criada para analisar o plano diretor continuamente, o que está escrito ali está sendo feito ou não. Então, o debate continua. Debate sempre é bom, a gente aprende muito. E já vemos discutindo esse projeto há 5 anos. Todas essas emendas apresentadas, Rubens, só para deixar claro, elas foram apresentadas no ano de 2019, 2020 e no ano de 2021, sem nenhuma inovação. Tudo que consta no meu relatório, como eu disse, vem de um processo evolutivo histórico e hoje nós temos esse relatório para analisar, bem como os mapas. Cileide Alves, a vereadora Sabrina Garcês com a gente. Cileide. Bom dia, vereadora. Obrigada pela sua presença. Bom, eu queria ver com a senhora os pontos aí que são mais polêmicos e que estão provocando muito debate. O primeiro deles é aquele artigo o parágrafo que foi incluído no artigo 138 e que, segundo os ambientalistas, vai criar uma situação de descaracterização de todas as áreas de proteção permanente, as APPs. Curiosamente, o projeto usa como justificativa uma lei do governo federal que tinha sido sancionada apenas 5 dias antes da aprovação da emenda pela Câmara. E essa lei, que é uma lei do Congresso Nacional, ela estabelece que as câmaras as prefeituras poderão legislar sobre mananciais nas suas áreas de proteção. No entanto, ela não determina e nem diz o que tem que ser feito, ela diz que pode. Assim como também pode deixar como está. Então, a minha pergunta é, por que com apenas 5 dias foi feita essa emenda e o que essa emenda vai provocar nas APPs a partir de agora? Cileide, excelente pergunta, porque, como você disse, criou-se todo um debate em torno desse artigo. Primeiro, a gente tem que lembrar que uma lei ela é interpretada não só de uma maneira literal, mas ela é interpretada também de maneira sistêmica, a evolução histórica, e todo o plano diretor, a primazia dele é a proteção ao meio ambiente. Todos os artigos do plano diretor, eles trazem isso. Esse artigo 138, esse parágrafo que ele está dando debate, a discussão que ocorreu, ela veio de 2019. Então, não tem nada a ver com a lei que foi aprovada pelo presidente ou pelo Congresso. Inclusive, ela já constava no relatório, o relatório do grupo de trabalho que foi feito em maio de 2021. Então, com toda certeza, essa premissa primeira é errada, que ela foi baseada numa lei recente, porque, como eu te disse, ela já constava das emendas anteriores e do próprio relatório publicado e apresentado antes de qualquer discussão, no Congresso. Mas especificamente sobre essa emenda. Desculpa, só qual é a lei que ela está se adaptando? Porque diz lá na explicação que ela está se adaptando a uma lei federal. Qual é essa lei, se não é essa aprovada agora dia 30? Ao Código Florestal, porque o artigo 138 ele traz restrições de proteção às APPs maiores do que as do Código Florestal. E foi solicitado, através de uma emenda, que nós adequássemos a nossa lei ao Código Florestal. Ou seja, sendo mais permissivo. Isso nós não aceitamos. Tanto é que não está no relatório. Esse artigo específico, o artigo 10, foi para solucionar um problema da Marginal Botafogo e da Cascavel em relação àqueles imóveis lindeiros a essas marginais. Pois ali o córrego ele foi canalizado. Não existe mais a APP.
você tem um córrego canalizado, você tem a via, você tem a calçada, e aí você tem os lotes. Esses lotes, hoje, eles encontram problemas na sua matrícula, na sua escritura. Então, o que nós fizemos no grupo de trabalho foi analisar essa demanda que chegou até a gente através de uma emenda e através de pedidos também, e a gente fez esse texto. É óbvio que depois da repercussão, nós vamos reavaliar, a Câmara já decidiu que vai reavaliar para que deixe isso muito claro. Não é lógico que a gente faça todo um plano diretor que tem como principal foco o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, regras mais restritivas para que o meio ambiente seja preservado, e apresentar um artigo como esse, que tem uma dissonância do que se quer. Então, para que não haja qualquer tipo de discussão, e já que esse artigo deu várias interpretações e perigosamente uma interpretação que vai prejudicar o meio ambiente, a Câmara não tem compromisso com o erro, e aí nós estamos esperando voltar do recesso para a gente entender qual que é o meio legal, ou para reeditar esse inciso, ou para excluí-lo. Nós vamos ver com a diretoria legislativa e com os técnicos da casa qual que é a melhor maneira para resolver este problema, que já foi resolvido, agora nós só precisamos colocá-lo na prática. Agora, assim que voltar do recesso, nós iremos fazer isso. Vereadora, uma outra questão que eu conversei até com técnicos de transporte é sobre as novas áreas de adensamento. O projeto da Câmara está criando um eixo que não existia no plano anterior, e do ponto de vista dos técnicos de transporte, ele nem deveria existir, né? Eu me refiro aí a um eixo que vai ser aberto na região norte. A região norte tem um único eixo de transporte, que é a Avenida Goiás. Vocês estão propondo um novo eixo que vai passar pelos Ribeirão João Leite, pelo Meia Ponte e pelo Anicuns, né? E aí, segundo as palavras de um especialista, um dos maiores especialistas de transporte em Goiânia, ele diz o seguinte, que no futuro esse eixo da Câmara, ele poderá até fazer a ligação da Avenida Mangalô, no terminal Recanto dos Bosques, até o residencial Triunfo, em Goianira. Mas não há nenhuma justificativa técnica para ele, e hoje ele liga nada a coisa nenhuma. E aí eu pergunto o seguinte, antes de perguntar, eu queria dizer para a senhora o seguinte: desde que eu comecei a ler e acompanhar plano diretor, a elaboração desses projetos, isso ainda na década de 80, quando eu comecei minha carreira de jornalista, foi muito discutido a Carta de Risco de Goiânia, que existe, a senhora conhece, né? E um dos pontos que essa Carta de Risco sempre orientou desde aquela época era não ter adensamento na região norte, porque ali estão os principais mananciais que abastecem Goiânia. A criação de um eixo como esse não é o oposto do que propõem os técnicos de transporte e do que propõe a Carta de Risco para proteger os mananciais da cidade? Sileide, eu acho que nós estamos falando a mesma coisa, mas às vezes tem uma diferença aí na interpretação. No caso desse eixo da região norte, eu tenho um TAC me obrigando a fazer isso. Eu tenho uma determinação do Ministério Público que determina fazer a criação desse eixo, inclusive descrito exatamente onde que esse eixo deve passar. Quem que determinou isso? Quem que assinou? Qual o promotor e com quem ele assinou esse TAC? Tá, só um minutinho que eu vou pegar aqui. E em relação ao eixo norte, ele não é eixo de adensamento, ele não prevê adensamento, justamente porque a região norte é uma região das nossas águas, né? Então, que nós temos que preservar. Agora, preservar também, Sileide, significa uma ocupação mínima, para que não haja as invasões como está acontecendo na cidade de Goiânia. Mas só para deixar claro que o eixo norte foi um TAC, com o Ministério Público, e que ele não quer dizer adensamento. Isso está bem claro na emenda. É só uma questão viária, não é questão de adensar, ou seja, de poder construir prédios. Só um minutinho. Mas a senhora porque é o seguinte, na região norte, vocês aumentaram o adensamento em vários pontos da região norte, vários. Inclusive, diferentemente do que propunha o plano diretor de Goiânia e diferentemente do que dizia o diagnóstico que orientou
tecnicamente a elaboração desse plano. Por que vocês estão aumentando as áreas de adensamento de vários bairros da região norte? Isso não é contraditório com a senhora dizendo que esse eixo não é de adensamento? Na verdade, Cileide, se nós analisarmos o histórico de adensamento na nossa cidade, a gente percebe que antes de 2007, os únicos lugares passíveis de adensamento eram o setor Bueno, o Parque Amazônia, etc. E aí nós vimos o que aconteceu em relação a esses setores. O que nós determinamos foi você diluir ao longo da cidade em bairros que já existe infraestrutura, para que esse adensamento ele se dê de maneira mais equilibrada, não só sobrecarregando setor Bueno, Jardim Goiás, ali perto do Parque Flamboyant, setor universitário. O que a Câmara decidiu foi realmente descentralizar esse adensamento, deixando claro, Cileide, que na medida em que a Câmara propôs a mudança do cálculo de fração ideal para índice, nós limitamos a altura desses empreendimentos, o que não existia antes na lei. O céu era o limite. Tendo recuo, você poderia subir seu prédio. Nesse sentido, 21% da capacidade de adensar já foi barrada. Então, nós aumentamos, se não me engano, pelo que o Popular deu, foi 16% o adensamento da cidade. Só que nós tiramos o potencial de adensar em 21%. Então, o equilíbrio ele se mantém. Agora, foi uma decisão da Câmara, sim, poder abrir oportunidade para bairros já estruturados das periferias poderem adensar. E, mais uma vez, não significa que ele será adensado. O setor Coimbra, que é um bairro eminentemente residencial, ele está adensado desde 2007. Ele está como possível de adensamento. E nem por isso foi feito o adensamento ali. Então, uma coisa é o que está proposto e outra coisa é o que vai acontecer na prática. Mas a decisão política da Câmara foi: limitamos o adensamento, diminuímos o potencial de adensar em 21% e descentralizamos esse adensamento. Em relação à região norte, o que foi criado lá, com alguns eixos e áreas, foi a possibilidade, Cileide, de você ter alguns polos, como polo de logística, ampliar os polos no campo FG, levar o setor de atacadista de Campinas, o moveleiro que já existe lá, polo de reciclagem, porque, como a gente já disse, é uma região das nossas águas, mas já tem acesso viário, tem energia elétrica, tem a proximidade com o aeroporto. Então, essa possibilidade de fazer a ligação norte-sul de todo o sistema de mobilidade, ele destrava a nossa cidade, e mantendo sempre, porque é o que vale mais, em uma disputa e uma hierarquia de normas, as normas ambientais sempre prevalecem a qualquer outro tipo de norma. Pois é, mas para quem socorra, a lei não pode passar por cima de certas diretrizes. Por exemplo, o plano diretor estabelece que todos os eixos de desenvolvimento são de autoadensamento. Se todos os eixos de desenvolvimento são de autoadensamento, é claro que o eixo norte que vocês estão criando, que vai passar por esses rios, pelos ribeirões que tem na região, vão ser de autoadensamento. E aí, na prática, as decisões da lei urbanística vão prejudicar o meio ambiente, vereadora. Cileide, o relatório está descrito textualmente e foi feita uma errata em relação ao texto que o Ministério Público nos enviou e que a gente havia colocado na emenda coletiva. Então, se você entrar no meu relatório, ler logo abaixo dessa emenda, está descrita essa errata, deixando bem claro que o eixo é viário, não é eixo de desenvolvimento, por isso não existe a possibilidade de adensamento. Eu consegui pegar aqui o TAC, foi um TAC pelo Maurício Nardini, procurador que assinou na época foi o Reinaldo, e o secretário ainda era o Lívio Luciano. Então, foi um TAC aí que nós estamos dando prosseguimento aí no nosso relatório. E o TAC determina que o plano diretor tenha um eixo lá na região norte? Exatamente. Posso enviar para você
Uma cópia. Então tá, aqui eu vou perguntar para o Ministério por quê. Uma outra coisa, vereadora, é a respeito dessas transferências que a senhora disse que foi feita de áreas de adensamento para outros lugares para descentralizar. A senhora já defendeu aqui outras vezes uma cidade compacta. No entanto, essa descentralização é o oposto de uma cidade compacta, porque vocês estão espalhando o adensamento. E aí me chamou a atenção que vocês, por exemplo, pegaram duas regiões que já eram de desaceleração, que é ali uma região do Vaca Brava e uma região do Jardim Goiás. A senhora agora há pouco falou que é necessário tirar do Jardim Goiás. No entanto, vocês estão aumentando o adensamento dessas áreas do Jardim Goiás e do Vaca Brava. Não é um contrassenso com esse discurso de que tem que desconcentrar esse adensamento, e não quer dizer que a senhora vai piorar a qualidade de vida de quem já vive nesses dois lugares, levando mais prédios, mais gente, mais pessoas para usufruir de uma infraestrutura que já está saturada? Então, esse é um debate que se faz, né, Cileide? A gente fala em uma cidade compacta, mas desde que não adense mais o meu bairro. Isso a gente viu constantemente nas discussões do plano diretor na Câmara, né? Eu quero adensar, mas eu não posso adensar bairro tal, eu não posso adensar bairro tal, eu não posso adensar bairro tal, porque vai prejudicar a minha praça, vai prejudicar a minha vista. E a Câmara ela tem que ser o equilíbrio de todas essas demandas e pretensões que chegam. Em relação ao adensamento, a cidade compacta ela permanece, porque nessas regiões onde foram criados esses eixos já existe infraestrutura. Agora, se eu não posso adensar no Marista, se eu não posso adensar no Jaó, se eu não posso adensar no setor sul, se eu não posso adensar no setor Bueno, se eu não posso adensar no Jardim Goiás, eu vou adensar onde? Eu vou continuar adensando onde já está problemático, nesses locais aí que foi revisto, porque ainda existe uma possibilidade de adensamento com equilíbrio. E aí, como eu te disse, nós dispersamos isso ao longo da cidade. Já existe infraestrutura nesses locais. Todos os bairros que nós colocamos os eixos de adensamento, já existe infraestrutura. Você já tem energia, você já tem saneamento, você já tem escola, você já tem unidade de saúde. Então, a cidade ela permanece compacta, agora de maneira descentralizada, sem privilegiar apenas os bairros centrais. Por que bairros mais afastados ou bairros periféricos com infraestrutura não podem, por exemplo, ter esse adensamento? Agora, novamente, não quer dizer que está permitido que isso vai acontecer. Um dos locais aí tão falados, que eu já repeti, que eu falei, vou repetir, que é o setor Coimbra, ele está como adensável desde 2007 e nem por isso ali foi desenvolvido. Vereadora, só que tem uma questão aí. A senhora está falando que não tem área de adensar, mas parece contraditório. O projeto, o relatório da senhora desacelerou, né, essa possibilidade de adensamento em torno do eixo do setor universitário. Lá no setor universitário vai perder essa condição de adensamento, que tem uma infraestrutura muito melhor e que e não está saturado, né? E também da Avenida Anhanguera, que tem o principal eixo de transporte de Goiânia, o melhor eixo de transporte de Goiânia, que vocês desadensaram. Quer dizer, não faz muito sentido com esse discurso, né, de que falta lugares para adensar e que ninguém quer. Quer dizer, qual que é o sentido de dois eixos de transporte já existentes, eles perderem essa condição de adensamento, ao mesmo tempo que vocês criam outros eixos de transporte que nem estão previstos, que nem o setor de transporte, os especialistas de transporte, acham que é necessário que se crie? Então, somos especialistas em transporte, né? Nós estamos falando em moradia e em habitação. E aí, como eu te disse, nós temos uma série de pretensões. Assim como o setor marista, tinha uma série de quadras incluídas que, durante as audiências públicas, foram retiradas. Da mesma maneira, no Jardim Goiás. A casa também, ela é uma casa de escuta. E todas as mudanças que foram feitas, principalmente nessas regiões, foram mudanças advindas da escuta popular.
Pois é, e aí eu até queria entender sobre essa escuta, porque quem falou nesse projeto, o plano diretor que vocês acolheram é o plano diretor da prefeitura, é aquele do GT. Né? A senhora acolheu 54 das 57 propostas que foram acordadas lá entre alguns vereadores, que eram membros do GT, alguns técnicos da prefeitura e o setor imobiliário. Então, essas emendas são frutos dessa escuta. Então, me parece assim, que eu não vi setor popular, além da Claro, isso foi feito antes na Câmara, do Jaó e do setor Sul e do Marista. Né? Fora esses 3 bairros que estavam pedindo não adensamento, a escuta foi do setor imobiliário, não foi escuta da sociedade. Quer dizer, o setor imobiliário não quer o adensamento na via do setor universitário, não quer o adensamento da Avenida Anhanguera, não interessa para o setor imobiliário, e aí eu me pergunto, por que eles não têm áreas nessa região, e interessa para o setor imobiliário adensar a região do Faisalville, daquele residencial que tem lá o conjunto habitacional que tem lá, porque lá tem áreas disponíveis para esse setor que se interessa em adensar a região norte, porque eles têm áreas lá, são esses os setores que foram escutados pela Câmara e pela Prefeitura? Cileide, primeiro que eu acredito que o setor imobiliário, ele quer explorar a cidade da melhor maneira, onde puder adensar, eu acredito que eles vão avaliar. Eu não sei melhor maneira para o negócio deles, né? Não, eu não sei o que o mercado pensa. O meu voto não foi baseado no mercado. O meu voto foi baseado... Eles foram ouvidos, vereadora. A senhora sabe, a senhora ouviu o setor lá no GT. Não só o setor imobiliário, mas também os bairros. Reuni com pessoas da Chácara São Joaquim, reuni com moradores do Jardim Primavera, reuni com moradores do Jardim Atlântico, que inclusive levaram essa demanda do eixo. Isso foi colocado por moradores do Jardim Atlântico. Teve uma comissão que foi lá, inclusive, tudo isso, Cileide, todas essas contribuições estão no texto, estão anexadas no plano diretor. Então, todos esses adensamentos foram feitos a partir de escutas. Isso está lá. Agora, as pessoas não querem ver, partindo de pressupostos que não existem. Foram mais de 270 emendas apresentadas, sem falar em inúmeros ofícios de entidades que chegaram até nós. E nós fizemos uma depuração. E tiveram muito mais emendas sugeridas pelo acatamento, Cileide, do que eu acatei no meu relatório. Foram muitas outras emendas. Não foram só 54, foram várias outras emendas. Agora, dentro do nosso relatório, em conjunto com a Câmara, uma construção em conjunto com a maioria da Câmara, nós entendemos por bem fazer o acatamento apenas desses 50 pontos. Simples assim, sem qualquer tipo de interferência de mercado, de pessoa A ou B, mas a partir da escuta da cidade. Esses adensamentos, eles foram definidos de acordo com o que a Câmara quis, sem a interferência externa de qualquer pessoa, apenas a escuta coletiva. E a partir disso saiu esse resultado. Se você vier aqui na Avenida Rio Verde, aqui no Jardim Atlântico, você vai ver isso que as pessoas querem. Nós escutamos a população, nós escutamos os setores, e esse é o resultado. Se vai agradar ou não, com certeza não, porque a mesma pessoa que quer morar, às vezes, no Marista, às vezes ela não quer, que mora ali no setor sul, quer mudar para o setor Marista, ela não tem condições porque não tem mais apartamento lá. E a pessoa que está no Marista não quer que novos apartamentos sejam criados ali. Isso é natural, a gente está mexendo com a cidade. Terão sempre pessoas que, em determinado momento, estarão felizes e outras não. Mas nós não estamos falando disso, vereadora, de pessoas felizes e pessoas infelizes. Nós estamos falando de um direcionamento que a Câmara deu e é para um conjunto de temas que são extremamente polêmicos. E eu vou entrar no último foi deles. Claro, descentralização da nossa cidade, onde já existe infraestrutura. Pois é, e abrindo mão de infraestruturas já existentes e ocupando uma região de nascentes lá na região norte, que é muito perigoso. E aí, não vereadora, tem ocupação, Cileide. Não tem ocupação. Aumentou, vai ocupar. Não, não nos nossos berços, Cileide. Está muito bem preservado. Só olhar o mapa. Nós tivemos uma atenção especial com os nossos mananciais. Agora, a região norte,
a mais afastada um pouco dos mananciais, precisa se desenvolver. A criação do parque que vai ser feito ali, nós estamos preocupados com o meio ambiente e tivemos muito cuidado com a região norte. Rubens já está chamando aqui que a gente precisa encerrar. A gente vai continuar a conversa ao longo dos dias, a votação está prevista para fevereiro e preciso já agradecer a disponibilidade da vereadora de conversar com a gente e até uma próxima. Vereadora, ótimo trabalho para a senhora, bom dia, boa semana que está começando mais uma. Obrigada, Rubens, sempre à disposição para esclarecer qualquer tipo de pergunta, de dúvida, como eu disse. O relatório ele é da cidade. O que nós queremos entregar para a cidade é uma cidade melhor, com desenvolvimento humano, econômico, mas principalmente pautado na defesa do meio ambiente. Obrigada a todos e um bom dia. Obrigado, vereadora Sabrina Garcês, do PSD, relatora da matéria do plano diretor na comissão mista da Câmara Municipal de Goiânia, defendendo, portanto, o relatório que foi aprovado na comissão mista na quarta-feira passada, na semana passada. Daqui a pouco a gente vai conversar também com a vereadora Ava Santiago, que agora,